prazer, boa tarde. Da Mãe, canal Imani Studios. Aê, meu filho! Peraí, rapidinho. Eles querem apresentar o... apresenta o Dex. Por favor. Pessoal, a gente está com a corporação Cápsula completa aqui do canal Mitsubukai, tá bom? A formação original do canal Mitsubukai somos nós 4. Um deles é o cara que mais cuida de tudo, que é o cara fora das câmeras. Mas ele faz parte do canal e está sempre no último bloco do canal, dando as caras a tapas, tá bom? Então, ele está aqui com a gente. É nossa mãe. Segura. Nossa mãe, exatamente. Pode ir. Perfeito. Então, eu gostaria de perguntar, eu vou adentrar na questão da adaptação do One Piece, que está sendo maravilhosa. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco das referências, e principalmente do caso do Silvio Santos, que marcou uma coisa incrível. Marcou? Não sei. A culpa é sua desse Silvio Santos aí. Você tá me olhando o quê, mano? Tá falando de adaptações, né, Eduardo? Isso. Principalmente o Silvio Santos. Sim. Bom, mas ele também perguntou A de gente referência. improvisa muito no Soap, no Luffy, então dá pra gente Sim. falar individualmente também. Então, referência, cara, é tudo que vocês já viram de dublado na TV por aí. Desde Chaves até Will Smith, até Todo Mundo Odeia o Chris. Tudo serve de referência pra gente. Consumimos de tudo durante toda a nossa vida. Então a referência vem muito daí. A gente pega as melhores piadas e também coisa ruim que a gente viu, né? E às vezes consegue transformar numa coisa boa. Mas basicamente daí. E cada personagem tem a sua característicazinha, né? E o legal da dublagem de One Piece, que eu acho, é que a característica original existe, né? Só que a gente meio que... a gente aumenta um pouquinho para dar aquela graça e também trazer para nossa brasilidade. E muito a gente dá o nosso toque pessoal e tal, mas muita coisa vem do Glauco, das adaptações de texto que ele faz e das referências que ele tem, né? Então a gente tá lá, por exemplo, eu no Luffy, no início eu era completamente perdida, não sabia nem para onde ir, por isso que a função do diretor é tão importante. Ele me coloca a par de tudo, me colocou a par de tudo e foi fazendo pequenas adaptações que ele sabia que iam dar certo porque ele é profundo conhecedor da obra. Então ele me ensinou como é o Luffy. Então a partir do momento, aprender a andar de bicicleta. Ele foi lá com as rodinhas, me colocou para andar, depois ele foi tirando as rodinhas. Eu não ensinei nada, não? Eita! Então, temos também o Adrian Tatini, né? Não, o Adrian me Agora é hora, beijo pro pai, pra minha mãe, pros meus tios, pros meus avós. Não, o Adrian também me mandou. Ele me mandou vários vídeos, várias coisas, me falava, o Luffy é assim, o Luffy é assado, essa cena é importante, o Luffy não sei o que, nananã. Então eles todos foram me colocando a par do Luffy para essa criação. Então, na verdade, eu tô falando do meu, né, do Luffy. Ele foi uma criação de todos que eu fui aprendendo aos poucos. Hoje em dia, se o Glauco ficar doente, não sei, não puder me dirigir em algum episódio, eu já vou saber como o Luffy funciona e vou fazer as adaptaçõezinhas lá dele, porque a vida do Luffy já está dentro de mim. E isso é muito importante, mas é tudo de referências que ele tinha na dublagem que engrandeceram a dublagem de One Piece. Bom dia. O lance que o Adrian falou de referências acontece em outras situações de dublagem também, mas não como cópia em One Piece, literalmente. Até porque as épocas transcendem, né? A gente não pode colocar nada adaptado. Confesso que uma hora ou outra cola lá, mas a ideia, principalmente dessas referências legais que marcaram a época, a gente tenta trabalhar para a atualidade. É uma aposta, pode ser que aquilo fique para sempre, igual, sei lá, uma palavra que o Paulista sempre falava, mó legal. Não lembro disso em One Piece, mas eu ainda ouço, desde pequeno até hoje eu ainda ouço isso. Mas a ideia de cada como fala? Eu sempre falo a palavra referência inserida em One Piece. A gente já tem muitas coisas prontas que a gente pode homenagear e usar em One Piece, que é referências de dublagens que já deram muito certo, principalmente em época que não se tinha internet onde a galera assistia pelo original primeiro. Costumo falar que One Piece teve um desafio muito grande, porque a gente está com
esse ano 26 anos, 26 anos de One Piece, né? E estreou em 2020 a versão dublada sem censura. Então é um desafio muito grande. 21 anos depois que a série já existia, é um perigo, porque você vai bater de frente, e batemos de frente assim, mais por causa do carinho, graças a Deus, com fãs fervorosos, assim. Muita gente apoia pra caramba o nosso trabalho, mas sempre homenageando. Isso que a Carol e o Adrian falaram, por exemplo, eles às vezes não acreditam, mas recentemente, no mês passado, ela gravou uma coisa comigo, o Luffy, e era uma cena simples, que ele tirava uma catota do nariz e falava, nossa, eu olhei para isso aqui e me deu até fome. E aí ela gravou e falou, não, muda esse texto aí. A catota era tão grande que eu pedi para ela, faz assim, ó. Nossa, olha isso aqui, tá tão grande que parece um brigadeiro. Vai lá e comeu. Eu quase morri. Porque a gente joga com a imagem e não simplesmente com o que está sendo dito. Aí a minha cabeça é meio lunática, porque moleque zoeiro de escola, brincalhão pra caramba, então remete tudo isso. Referências de amizade na escola, um monte de coisa, a gente brincava desse jeito, sabe? Então é isso, a imagem remeteu mais do que o próprio texto em si. Então aconteceu uma brincadeira no Luffy nesse sentido. A quinta série sempre ganha, né? Sempre vence. Olá, gente. Oi, Adrian, Carol, Glauco. Bom, eu sou o Joseph, do Lar da Gencast. Gostaria de perguntar só para cada um rapidinho, se vocês pudessem dublar qualquer outro personagem de One Piece, quem seria? Você explicaria sem ser um de vocês? Só um minutinho antes de começar. Gente, quem não tá fazendo entrevista faz silêncio, tá? Esse chiadinho de conversinha fica captado no áudio, atrapalha depois o material. Acho que já sei até a resposta, pode responder. Ih, tomaram bronca. Você é palhaço, né? Bom, então, que outro personagem eu faria? Eu já falei muitas vezes que o Luffy deveria ser eu. Mas infelizmente o bloco tomou algumas escolhas. Não, brincadeira, gente. Cara, assim, se eu não fizesse o Soap, o outro personagem que eu gosto, porque eu sou muito fã de One Piece, eu sou um fã absurdo de One Piece desde que eu me conheço por gente. E pra mim o personagem que representa esse fã dentro do One Piece é o Bartolomeu, lá de Dressrosa. Ele é maluco, então se fosse pra fazer alguém, se eu fosse alguém do bando, eu ia querer representar o quanto eu gosto de One Piece através da voz desse cara aí. Mas a pergunta, só pra entender também, eu ia responder diferente. Se a gente prefere gravar outro personagem ou qual outro a gente gravaria? Eu gosto de Tá, entendi. Ainda bem que foi ele que respondeu primeiro, agora eu entendi. Porque eu ia falar que não. Não, o ideal já foi feito, cara. O ideal tá escrito já. A gente é muito os nossos personagens, é impressionante. Eu, se não, até pela característica vocal, e eu achar que também combina e podia dar certo, e porque eu sou muito fãzinha, tenho um pequeno crush, a Robin. Por incrível que pareça, não é motivo para ser zoado, mas é pelas características disso que eu falei agora, inclusive. Por exemplo, eu não trocaria o Zoro por nada na série, nada mesmo. Eu tenho uma identificação muito forte, e não é só por saber do personagem, da importância dele. Eu acho que a gente já falou isso em podcasts, assim, que cada personagem parece que o universo escolheu, porque tem muito de nós neles. E normalmente isso não acontece, porque você tem que fazer o que está lá. E a gente fazendo o que está lá, a gente identifica muito. Onde a gente estava indo embora, teve uma situação que eu brinquei de uma forma X, e a pessoa falou, caramba, Glauco, é fácil ver o Zoro em você falando. Sabe? E o que eu tento fazer lá é remeter ao original. A Carol é a mesma coisa. A Carol vira e mexe tá panguando, igual o Luffy. O Adrian é o Soap na vida real. Nossa, É de verdade. por quê? Nossa. Mas assim, se fosse dublar pelas brincadeiras, hoje não, já tem uma criação dos personagens que eles carregam assim,
mas pelo feeling de comédia, que é o contrário do Zoro, é por isso que é legal a rixa, zoeira, e eu me identifico muito, até conversando com o dublador, que é meu chefe lá no estúdio, que é o Sandy. É muito divertido a interação do Sandy na série em termos cômicos, totalmente diferente do Zoro. O Zoro é engraçado por ser sério, que é um mecanismo diferente. E você é o quê? Emocionada, cara. Mas é o Sandy, porque a brincadeira dele de colocar coraçãozinho no olho, apaixonado por mulher e tudo mais, e servir todo mundo. Mas só que cada um mantém sua postura, então seria o Sandy, pela brincadeira e o cômico dele. Então, time legal pra comédia. Ô Denis, nunca te fiz essa pergunta, e você? Quem você dublaria no One Piece? Kuma? É o cara mais quieto que fala O Pombo. Bartolomeu Kuma. Obrigada. Obrigado a você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É Mídia do Hashigang aqui. Antes de fazer minha pergunta, vou dar uma breve contextualizada. Eu tenho um amigo que é de Kumamoto, a província do Oda, e ele está aprendendo português. A gente tem que ir pra lá. Ele começou a assistir One Piece dublado para aprender português. E ele comentou o seguinte, ele falou, cara, a sensação que eles passam é igualzinha à da obra original, né? Tipo, no japonês. Nossa, arrepiei. Fala pra ele encontrar a gente lá. A gente vai sair do Anime Friends hoje, direto pro Ele tá Japão. morando aqui, ele não tem plano. Ah, tá Nossa, arrepiei aqui. até a cabeça. Que a gente ia mostrar nas redes sociais, a gente visitando as estátuas. Ele me pediu para perguntar para vocês sobre o desafio de fazer a dublagem, assim, porque a gente imagina que não deve ser fácil, principalmente pegando, sei lá, a cena glorificante, Skypiea, a cena da Robin na Torre da Justiça, são cenas que você precisa dar muita emoção para tocar o público. O quão difícil foi gravar isso, se tiveram várias regravações, como que foi o processo nessas cenas mais difíceis? Obrigado. Já que ele citou do Luffy, Skypiea, começa você. Da Robin eu consigo passar pra ele. Como que foi o processo das cenas mais difíceis? No lance da música, você fala principalmente? Todas as passagens de Skypiea que o fã esperava muito, é isso, basicamente, tá? A música, as pessoas realmente esperavam muito, sempre. E eu fiquei muito temerosa, assim, do que ia ser, né? Eu ficava assim, meu Deus, quando chegar, como é que vai ser? Acho que até o Glauco ficou meio nervosinho de quando chegasse. Ou não, talvez. Ele é uma caixinha de surpresa. Não quando chegasse. Pra mim era mais fácil. O lance de estar muito avançado no Japão favorece um pouco. Mas trabalhando em Alabasta, a gente não tinha Skype, então eu não me preocupava. Mas quando falou, chegou, os pontos essenciais já vinham na minha cabeça. Eu tenho que trabalhar isso antecipadamente para ter calma para resolver. Mas a ansiedade era depois que ela gravou. Depois que ela gravou. Mas aí quando chegou na hora eu falei, meu Deus, essa que vai ser a letra da musiquinha, meu Deus, é essa. Eu fiquei com medo, eu falei, Glauco, você é muito doido, que letra é essa? A gente vai ser demitido, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo, e, enfim. Cara, o One Piece é muito importante para todo mundo aqui, mas para mim é um desafio muito grande, porque eu não era fã como eles, e eu não tinha assistido tudo. Então, cada cena importante, que eu sei que as pessoas estão esperando muito, eu fico muito nervosa, eu tremo na base demais. Por mais que a gente já faça e já sai, já flui, eu sempre tremo na base antes. Mas pra mim, depois que passa, assim, eu falo, nossa, que maravilhoso que é. Mas é isso, tremer na base é essencial na minha vida. Robin, né? Você falou, Ines Lobby, você tá querendo saber? Uma curiosidade muito grande, né? Que a gente encaminha as vozes primeiro e explica as situações para que passem para a Toei, no caso. A mãe da Robin é a Robin de cabelo meio prateado, meio branco. E é a mesma voz da própria Robin. Então a gente encaminhou, beleza, foi a Samira dublou a Robin e dublou a mãe dela, trazendo com ela pequena. Ela pequena, outra dubladora. Mas teve um caso interessante, porque foi uma sequência de emoções e de cenas pesadas do lado da Samira, que vem de uma explicação do que acontece em Ohara, por exemplo. Então aquilo é chocante demais. E pegou, como a gente ia dublando por etapas,
Então pegou um ciclo grande da Samira grávida. A Samira estava grávida quando gravou Phineas Logman. E a gente sabe o quanto mexe com o corpo da mulher, a gravidez e tudo mais, os hormônios ficam mais fervorosos, assim, né? E então para ela foi pesadíssimo, porque desabou de chorar com o desfecho da história da Johara. E eu não contei para ela justamente para não sofrer antes. Ela falou, mas que bom que o pior já passou, né? Não se preocupa, vai descansar, cuida do neném, cuida do Heitorzinho e tudo. Não, aí veio a cena da Robin pedindo, falando que quer viver. E aí eu passei para ela a direção disso, de como teria que ser, que era um momento muito esperado, que tem cenário montado disso em venda, as pessoas iam esperar muito, ela era o foco da temporada, daquela parte da temporada. Teve várias passagens, teve Sonequinho, que também bem legal pra caramba. O dublador não colaborou muito, mas foi legal. Mas foi isso. Ela fez todo o discurso da Robin chorando e ela entendeu por poucas explicações o que ela tinha que fazer ali. Aí a gente depende de outras coisas que, no meu modo de ver, corresponderam bem também. E não é só o dublador gritar ali. Você está numa masmorra ali, gritando, e um eco gigante, né, onde potencializa mais aquela dramaticidade. Então você conta com um ajuste técnico depois, conta muito mais com a mensagem disso. E eu acho que ficou bem legal em termos técnicos, assim. E ela correspondeu, ela deu todo o discurso chorando e gritou, chorando. Então isso foi marcante pra gente. Bem, aqui é o Jonathan, tá na Grande da Perfeição. Tudo bom? Eu queria saber qual o maior perrengue que vocês passavam com dublagem, porque alguns dubladores falam de material bem censurado às vezes, não dá pra ver algumas imagens, ou só vem a imagem pra vocês saberem o contexto. No caso, alguns de vocês são fãs de One Piece, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades. Eu acho que o One Piece é mais tranquilo, porque já é uma coisa que já foi lançada, né? E, graças a Deus não veio censura. E assim, já vou ampliar, porque a Midub faz os trabalhos pra Toei e já vem desde Dragon Ball, né? Então tem uma confiança muito grande já dentro de quem executa o trabalho. Aí o projeto vem sem censura até de imagem, então a gente tem a imagem limpinha para poder trabalhar. E tem a ver com o lance de linguagem ou não? É só nesse sentido que é a sua pergunta? Linguagem do que a gente poderia colocar? Me passaram isso. O projeto é assim, você pode usar os mesmos personagens, os mesmos atores da versão censurada, só que não nos mesmos lugares. Tanto é que teve teste de novo para poder eleger o elenco principal. Como falaram que era para trabalhar com o material nativo, entende-se que o máximo de entendimento do que está sendo dito ali é para ser posto para fora. Então o trabalho fica um pouco mais livre. Adaptar ideias, trazer para o nosso dia a dia, comentei ontem na palestra de ontem que o maior elogio de One Piece para mim não foi um elogio direto. Nossa, foi muito legal. Foi falar que remeteu a Chaves. E a gente no podcast agora estava falando o que representa a dublagem de Chaves. É a maior dublagem de todos os tempos para mim. Por que é a maior dublagem de todos os tempos? A maior naturalidade, o linguajar de Chaves, você falou na tua infância, você ouviu na tua casa, você ouviu dos amigos, você conversou e compartilhou com amigos. Então é uma coisa muito assim, é muito próximo, muito palpável, eu diria, mesmo você só vendo e ouvindo. Então isso foi um maior elogio, nem precisou falar se estava bom ou ruim. É o meu entendimento de como é a dublagem de Chaves, sabe? E foi... Claro que no começo é mais difícil, porque a gente não sabia para onde ia, a gente dublou para a Toei, mesmo sendo um estúdio que presta serviços para Netflix. E foi uma aposta, porque eu torci muito para que não fosse logo de cara para a TV aberta, porque a gente, tipo o Sandy, fala muito palavrão. E a gente soltou uma hora ou outra ali falando. A gente foi devagar, dificuldade grande, tive um pouco de medo, e eu fiquei pensando muito, era em como ele tratava o pai dele, adotivo, que era o Zef, o pirata cozinheiro lá. E ele fala no original velho de merda, ele a palavra, né? Velho de merda. Aí eu falei, caramba, por que não usar o merda, né? Mas aí me veio na cabeça uma coisa para usar
que é até mais pesado que isso, mas que a TV não censura. Velho lixo. Pesa na cabeça de vocês uma pessoa que é chamada de merda ou de lixo, você é um lixo. Sabe, acho que é até mais pesado, né? Que merda a gente gasta à toa, assim, sabe? Então, surgiu isso. Aí, a notícia de que ia pra Netflix, opa, a gente já trabalha pra Netflix gosta de mais originalidade possível. Tanto é que a gente usa um pouquinho mais no linguajar dos Piratas do Barba Negra. É linguajar mais sujo, sabe? Linguajar mais carniceiro, assim. Então, uma hora ou outra ele solta uma coisinha assim, mas pra adequar o ambiente, não pra aparecer, nossa, tem uma palavrão pra caramba ali. Boa tarde, eu sou o Marcos, do Rio Pop News. Em primeiro lugar, falar você dublando só, o melhor personagem lá do texto pra mim. Capitão Sop! Capitão! Não esquenta não, cara, é assim mesmo. Saiba que não é Obrigado. Até gosto. Foi elogiado. A minha pergunta é sobre aquela cena em que vocês cantam a música do Dragon Ball durante o One Piece. O Wendel sabia que vocês iam cantar? Não, porque ele já tinha gravado, né? O Adrian vai poder falar, mas é uma coisa que a gente agiu conforme a imagem também, né? E o texto estava a tradução literal da música, que tinha a ver, pega essa mão, papapá, faça isso, dê a outra mão. Aí já veio a ideia na hora. Aí já era. É o que a gente tava falando, referência, entendeu? Pô, quem não conhece a música Dragon Ball GT? Todo mundo, cara. Eu queria saber se o Wendel sabia ou ele descobriu só no Não, esconde do chefe. Ele descobriu foi depois que saiu, acho que ele nem viu isso, ele nem tá sabendo. Ele é um pai de família, quase avô já, então não sei se ele... Não, mas aí você vê, o que remete? A tradução da musiquinha ali tava uma música. Musiquinha bobinha. E na tradução literal tava não sei o que, pega minha mão, não sei o que, me dê a mão. Então você tem uma música que remete aos animes que a galera gosta pra caramba. Eu falei, vamos arriscar aqui, cara. Eu acho que não tem problema, porque essa música, inclusive, é da própria Toei. Tá no Dragon Ball GT. Então, ficou e putz, os caras respondem tudo que a gente faz lá e segue. E o original já é uma piada. O original é uma piada com o próprio dublador do Sanji. Então ficou uma zoeira legal, porque no meme, falar de Toei, falar de zoeiro, falar de Wendel, ele é o Goku e é o Dragon Ball, então ficou até mais legal. Obrigado. Oi gente, eu sou a Natália do Astronauta, para todos vocês. Queria saber quais características vocês identificam no personagem ou qual característica vocês não se identificam de jeito nenhum. No meu caso, eu acho que é coragem. Sou muito corajoso, assim como o bravo guerreiro do mar, eu sou. Ou seja, o lance de se tá com medo, vai com medo mesmo. Não, mas é justamente isso. Inclusive, ele acabou me dando a resposta. A verdade é essa. Eu sou meio cagão para as coisas, para algumas coisas, né? Tipo altura. Tenho muito medo de altura. Me cago para altura. Mas, assim como o Sop, quando o caldo azeda, quando a situação aperta e ele tem que fazer alguma coisa, ele vai com medo mesmo. E eu tenho isso. Eu gosto de enfrentar alguns medos. Tipo, como eu falei, eu tenho medo de altura, me cago para altura, mas eu resolvi pular de bungee jump. Uma vez. Foi uma decisão idiota, muito imbecil isso que eu fiz, mas já fiz, então beleza. E a coisa que eu não me assemelho muito com o Sop, que na verdade também, não sei se o Sop faz isso ou não, é mentir. Eu sou péssimo em mentir, eu me entrego na mentira fácil, então eu nem tento. Mas o Sop a gente não sabe se ele mente ou se ele prevê o futuro, então. É verdade. Olha, o Luffy, como o próprio Glauco falou, ele é panguão igual a mim. Eu sou pangona. Eu sou um pouco devagar assim para entender as coisas, distraída. A gente acha isso muito fofinho. Pergunta pra Estela. Um pouco literal, igual tudo que o Luffy é, assim, essa inocência, essa coisa de, sabe, às vezes não percebe, aí quando vê, vai fazendo, aí depois que se dá conta, mas que tudo dá certo no final, tá tudo bem. Esfomeada que nem ele, nossa, é impressionante.
Nós dois temos alguma coisa em touro, com certeza. Só você manja de astrologia aqui, hein? Eu manjo também. Então tá bom, gente. Referência, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. O que eu não... a única coisa que eu não tenho... Cara, realmente a única coisa que eu não tenho parecida com o Luffy é o fato dele adorar carne e eu sou vegano. Mas de resto, cara, de verdade, é tudo igual. É impressionante, inclusive. Eu acho até que eu piorei um pouco depois que eu comecei a fazer o Luffy. Que eu comecei a falar, se o Luffy é assim, eu posso continuar sendo, gente. Tá tudo bem, ele é tão amado. Mas é isso, é o que a gente falou, é impressionante como a gente se parece com os personagens. No meu caso, é proteção familiar. Proteção, o que é família? Não necessariamente parentesco, sabe? É isso aqui também. Principalmente pessoas que você escolhe para sua vida. Eu me considero muito protetor, eu sofro por proteção das pessoas que eu gosto, assim, sabe? Eu vejo muito isso parecido com o Zoro. E isso, juro, me remeteu isso agora só pela pergunta. Nunca parei para relacionar isso. Uma coisa que eu busco, que ele já tem, mas acho que vai ser uma busca incessante, assim, eu vou morrer buscando isso. É que, assim, as coisas parecem várias vezes e muitas vezes não são como a gente pensa. O Kon, ele é centrado, ele é o ponto de equilíbrio. Pega os dois, o Sanji e o Zoro, o Sanji ele mostra, os dois mostram a característica do ser humano, só que dividido em dois. O Sanji tem um desequilíbrio emocional muito grande, que o Zoro não tem. E eu busco muito isso. A gente falha miseravelmente, a gente não vai parar de buscar. Ele acaba sendo um exemplo nessa parte, mas comparando um pouco da coisa, é proteção familiar. Eu sou muito cão de guarda, assim, de proteção familiar. E eu sou cão de guarda do relógio. Acabou! Salva de palmas! Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho. Rapidinho, pessoal, só para vocês terem ciência, o Glauco, a Carol, o Adrien e eu, a gente faz, como a gente comentou no começo, o Mitsubukai. Ele é um canal formado para falar sobre dublagem, falar sobre One Piece, sobre diversos conteúdos do gênero. Qual o nome do canal? Mitsubukai. Então, se você jogar o nome... Você quer soletrar? É só procurar nas redes sociais dele, sempre tem post, tá marcado, a gente tá lá em conjunto. Vocês podem achar o canal, toda semana tem conteúdo novo, lendo mangá, comentando sobre a história, sobre os processos de dublagem. Então vai ser muito bacana, só vocês seguirem lá. Manda bem.